Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jesus é tão claro que a nossa vida, a vida de um homem, não consiste na plenificação de um coração pleno de coisas passageiras. O homem não foi feito para aquilo que é passageiro. O homem não foi feito para aquilo que é finito. O homem veio daquele que é o início, que é o princípio e o fim de todas as coisas. O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, que é infinito e que é eterno. Então o homem faz parte da essência do homem viver para Deus e se planificar apenas em Deus. Então o homem foi pensado para não se contentar com aquilo que é finito, com aquilo que é passageiro, com aquilo que tem fim. Ou seja, o homem foi feito, foi pensado por Deus para ser planificado daquele que é infinitamente grande, daquele que é eterno e que dura para sempre. Então, o homem não pode se contentar com aquilo que é finito, com aquilo que é passageiro, porque o seu coração é grande demais. O seu coração foi feito para aquilo que é infinito. Por isso que o homem nunca se realizará naquilo que é passageiro. Por isso que este mundo onde nós estamos também é passageiro. Por isso que a nossa vida é limitada pela idade, por doenças, por fatalidade. Mas quando eu falo de vida, eu estou dizendo dessa vida biológica aqui neste mundo. Porque esse mundo é pequeno demais para nós. Porque nós fomos feitos para a eternidade. De Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. Então aquele que pensa unicamente nas coisas desse mundo é uma pessoa limitada, que não entendeu a sua essência, a sua vocação. Porque o homem foi chamado para aquilo que vem de Deus, o homem foi chamado para viver a vida de Deus, para viver no seio da Trindade. Então, ou seja, aqueles que se contentam com aquilo que é passageiro, com as coisas materiais, com aquilo desse mundo, com as coisas desse mundo, são os mais pobres desse mundo. Porque a única coisa que eles têm são as coisas deste mundo e que são coisas limitadas, coisas que vencem, coisas que quebram, coisas que perdem, coisas que acabam. Agora, aquele que tem o coração voltado para Deus, esses são ricos, porque são planificados, preenchidos por aquilo que não passa, por aquilo que é eterno, por aquilo que vem de Deus. Então nós escolhemos. Ou nós nos limitamos àquilo que é limitado, que é esse mundo, ou nós buscamos aquilo que é ilimitado, aquilo que é eterno, que é a própria vida de Deus. Estamos nesse mundo, queremos uma vida confortável nesse mundo, queremos dar conforto para os nossos nesse mundo, mas sem esquecermos que o nosso conforto, que o nosso tesouro, que a nossa eternidade não está nas coisas passageiras, mas tudo isso está em Deus. Então, vivendo neste mundo, fazendo da nossa vida uma missão neste mundo para abençoar o outro, mas com os olhos e o coração voltados para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno, que é a própria vida de Deus. Então, Jesus vai dizer que a vida de um homem não consiste na abundância de bens passageiros, mas a vida de um homem consiste naquilo que não passa. E contou-lhes então uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho aonde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste?
Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Essa palavra tesouro também poderia ter sido traduzida do grego como depósitos. Então veja o texto. Assim acontece com quem ajunta depósitos, com quem constrói depósitos para entesourar, para guardar coisas perecíveis, coisas passageiras, coisas efêmeras, coisas que se acabam com o tempo. Assim acontece com quem constrói depósitos para guardar as suas próprias riquezas para si mesmo. Ou seja, assim acontece com quem está voltado para si mesmo, que faz da sua vida um depósito de coisas passageiras, pensando apenas em si, mas não é rico. Esse rico também que poderia ter sido traduzido do grego como plenificado, mas não é plenificado diante de Deus. É alguém que tem tempo para admirar os seus celeiros, admirar os seus depósitos e se alegrar porque eles estão cheios, mas não tem tempo de preencher os seus celeiros interiores diante de Deus. Então é alguém com depósitos cheios, mas vazio diante de Deus, porque não teve tempo de se colocar na presença de Deus para se preencher com a própria vida de Deus. É um rico? Não, é um miserável, porque construiu celeiros, preencheu os seus celeiros interiores de coisas passageiras e assim não teve espaço para preenchê-los da presença de Deus. É o que Jesus diz. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, constrói depósitos para si e se satisfazem com seus depósitos cheios, mas não é rico, não é pleno, não é plenificado por Deus, porque não teve tempo de se colocar na presença dele e encher os seus vazios interiores com a própria presença de Deus. De que lado nós queremos estar? Quais os estoques que nós estamos enchendo? Quais os celeiros que estamos enchendo? Quais depósitos estamos construindo? Depósitos que acumulam traças porque estão à procura de coisas passageiras, ou depósitos da presença de Deus que se eternizarão num novo céu e numa nova terra? Que eu e você possamos decidir nesse dia. Vivamos neste mundo de uma forma abençoada, mas com o coração voltado para Deus, porque lá está o nosso tesouro. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.